E enquanto nós vamos nos sentando, vamos cantando o refrão do Salmo, que é para nós uma afirmação do que vivemos nestes 10 dias. Um tempo de graça, um tempo em que nós saciamos a nossa sede, a sede da nossa alma. E espero eu que esta novena seja, de fato, um novo vigor, um novo fervor espiritual para a nossa comunidade. Canta forte. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, meu Deus. Canta esta palavra. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, meu Deus. Canta com o ministério. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, meu Deus. Repita comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, a minha alma tem sede de Deus tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. e deseja um Deus vivo. Eu quero sempre, Senhor, Eu quero sempre, saciar a minha sede Senhor, saciar a minha sede na Tua presença. na Tua presença. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigado, Santo Antônio. Obrigada, Santo Antônio. Amém. Amém. Amém? Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, caríssimo Padre Estênio, hoje celebrando um ano de sacerdócio, está engatinhando ainda, começando a aprender a andar. Um ano de sacerdócio. Louvado seja Deus por tudo isso. Queridos festeiros, Zezé, Alessandra, também a nossa comissão de festa, as autoridades aqui constituídas, nosso vice-prefeito Gervan, com sua esposa também, se existe alguma autoridade militar por aqui, seja do Corpo de Bombeiros, seja da polícia. É uma alegria que nós possamos encerrar com chave de ouro esta festa tão bonita. Mas já termina com um gostinho de saudade. O padre vai dizer assim: gente, nossa festa está acabando. E você vai dizer: vamos ensaiar? Gente, paroquianos, a nossa festa está acabando. Está mais ou menos para o ensaio, né, padre? Para quem fica com saudade de uma festa, pode ser melhor. Porque vivemos dias especiais. Paroquianos e paroquianas, a nossa festa de Santo Antônio do ano 2025 acabou. Mas que seja um marco espiritual muito bonito em nossa caminhada, de tal modo para que possamos continuar firmes neste mesmo vigor. Depois de 9 dias de oração, cantos, procissões, cultivo de amizade e laços fraternos, comida boa. Estava boa ou não estava? Sim ou não? Comida muito boa. Tem gente que vai sair da novena 3 quilos mais gordo. Mas louvado seja Deus. Depois caminha um pouco, corre, anda de bicicleta, enfim, faça o que é preciso, mas louvado seja Deus. Vivemos na intensidade desses dias, boas risadas, momentos de profunda piedade. Somos convidados nesta noite a não fechar um ciclo, mas a dar um passo novo na nossa vida cristã. Encerramos a novena, mas nós não encerramos a missão. Ao contrário, se esta novena foi bem vivida, ela deve nos levar a um novo fervor, a um novo compromisso com Deus, com o nosso próximo. E tudo isso à luz do tema que a igreja nos propôs para esse tempo de graça, que é o tema da esperança. Nessa direção nós refletimos o tema principal, nos passos de Santo Antônio, peregrinos da esperança. Repita: nos passos peregrinos da esperança. Para deixar gravado em nosso coração, nos passos de Santo Antônio,
Peregrinos da esperança. Peregrinos da esperança. Quero nesta homilia, amado irmão, querida irmã, refletir alguns pontos. O primeiro deles, a esperança, a virtude dos que não se rendem. Vivemos o tempo do cansaço da alma. O Papa Francisco, na exortação Gaudete et Exultate, diz que muitos cristãos vivem hoje uma tristeza individualista que não se cura com nada. E de fato, vemos tanta gente de olhos baixos, cabeça cheia, coração sem rumo. Perdeu a esperança. O que é a esperança? Não é otimismo, não é esperar que tudo vai dar certo. Esperança é saber com fé e firmeza que Deus é fiel às suas promessas, mesmo nos desafios da vida. A esperança que não decepciona. Deus é fiel às suas promessas, mesmo quando tudo parece o contrário. E aí eu me recordo de Santa Paulina, que diz assim: embora venham ventos contrários, jamais desanimeis. Vamos repetir? Embora venham ventos contrários, jamais desanimeis. E Santo Agostinho também que dizia: a esperança tem duas lindas filhas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão. Olhamos para tudo o que está acontecendo e pela experiência da palavra, pela experiência de Deus, nós nos movemos. E a coragem nos desinstala para mudá-las. É desafiador, sim, mas quando nós, vivendo essas duas palavras, essa indignação de dizer, está desse jeito, mas eu posso fazer alguma coisa. Eu posso ser artífice de um mundo de mudança, como foi Santo Antônio no seu tempo. E podemos ser sim ou não? Sim. Podemos ser. E como podemos? E o que é que temos aceitado então, irmãos? O mal parece que se normalizou. Hoje se vê adultério tratado como liberdade, não como destruição de alianças. Mentira em tantos âmbitos, no negócio, nas famílias. Parece que falar a verdade ou pautar a vida na verdade, a verdade que é Jesus, é algo ultrapassado. Não. A verdade nunca fica ultrapassada, porque a verdade é... Quem é a verdade? Jesus. É Jesus. Jesus é a verdade. Depois pensamos um pouco mais, pornografia em todo lugar, destruindo crianças, jovens, casais e até idosos. É preciso pensar onde está a nossa esperança. Preguiça espiritual que faz as pessoas dizerem, eu rezo do meu jeito, como desculpa para não acolher o que a igreja traz como doutrina e também como mandamentos. Se pensamos um pouco mais ainda, violência verbal nas redes sociais, fofoca travestida de opinião. E quanta fofoca, meu Deus, quanto mal que tem destruído a tantas famílias, tantos lares. Desprezo pelos idosos, abandono das crianças, trocando as crianças pelas telas. A criança que fica num canto, o pai e a mãe que está viciado nas telas, e a criança fica sendo jogada, largada ao lado. E o pior, um esfriamento do amor a Deus, como Jesus já havia profetizado em Mateus 24, versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. São palavras que precisam tocar o nosso coração. Diante desse cenário, a esperança é resistência. Resistir. Saber que Deus ainda está escrevendo a história e que nós não podemos nos omitir. Ao olhar a vida de Santo Antônio, nós podemos querer ser como ele. E hoje é preciso pensar então isso, como nos lembra Paulo em Romanos 12, 12. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Isso estou refletindo dentro do tema da esperança. O primeiro ponto foi esse, a esperança. O segundo ponto é uma pergunta decisiva que nós temos e está dentro do Evangelho hoje. E você, quem sou eu para você? E vós, quem dizeis que eu sou? Muitos dizem muita coisa sobre Jesus, livros e livros,
Literaturas e literaturas falam sobre Jesus, mas eu pergunto, qual a sua experiência com Jesus? Antônio teve a experiência dele. Uma experiência bonita foi quando Jesus, criança, veio para consolar Antônio. Está ali ressaltado esse menino Jesus que está nos braços dele. E eu e você, qual a experiência fizemos de Deus? Não é uma pergunta para os outros, é uma pergunta para mim e para você. Se pergunte aí, qual o momento mais marcante meu com Jesus na minha vida? Não se trata de teologia, mas de intimidade. A palavra que é colocada é: quem é Jesus para mim de verdade? É alguém que eu visito aos domingos? Jesus para mim é somente um milagreiro, um personagem distante? Ou ele é o meu Salvador, é o meu Senhor, a quem eu dedico o meu tempo, e nada mais nessa vida é mais valioso que ele? Como está o meu domingo? Como é a minha prioridade? Ou melhor, qual é a minha prioridade? É o meu trabalho? Quantas pessoas que vão para o lago, que vão para o seu rancho, e não se organiza para voltar para a missa no domingo à noite? Aí você se pergunta, o que é prioridade para mim? É o meu rancho, é o lago, são os meus amigos, ou é Deus que precisa estar em primeiro lugar? Se vai no domingo, participa da missa mais cedo, participa às 7 da manhã, vai depois, não corre risco de voltar e não chegar para a missa. É o bem mais valioso, amado irmão, querida irmã. Santo Antônio, a quem celebramos, ele respondeu com a vida. A palavra de Deus era seu alimento. Ele que dizia assim: aquele que está cheio do Espírito de Deus fala com facilidade, como o brilho do sol se espalha sobre a terra. Esta é uma das tantas frases que Santo Antônio disse. É por isso que ele pregava com autoridade, não por técnica, mas porque falava de um coração abrasado por Deus. Seu encontro pessoal com Jesus foi tão profundo que não teve medo de denunciar o pecado, de apontar o caminho certo, de amar os pobres, de pregar a injustiça, a impureza, a devassidão moral. Estamos diante de um homem que nos ensina muito nesse tempo. Hoje, mais do que nunca, precisamos de católicos que tenham esse fervor, homens e mulheres que respondam à pergunta de Jesus com a santidade da vida. Daí nós nos perguntamos nos espaços onde estamos, nas escolas, você pode dizer: Jesus é a verdade. Lá no seu trabalho, no seu comércio, sendo honesto, sendo honesta, no casamento, sendo fiel um ao outro, não traindo um ao outro, nas redes sociais, sendo luz e não sendo trevas, não espalhando cisânia ali. Quantas brigas que começam a partir de um grupo de WhatsApp. Eu falava disso há poucos dias, alguém de repente sai do grupo. Eu não sei se isso aconteceu lá no grupo da sua família. De repente, por uma conversa, uma confusão, uma fofoca, uma palavra maldita, e aí é a palavra concreta mesmo, uma palavra maldita, não foi dita bem, então se tornou uma palavra maldita, que provocou ali a divisão. Como é que está isso então nos nossos grupos? Seja luz ali. No sofrimento também dizendo: eu confio no Senhor, mesmo sem entender. Esta é a palavra então desta reflexão. E vós, quem dizeis que eu sou? Responder com a vida, com o nosso testemunho. Ser cristão, amado irmão, querida irmã, hoje é um desafio, mas também é uma honra. Santo Antônio não teve medo de ser diferente. E nós? E você? E eu? Estude a vida de Santo Antônio, compre o livro da vida dele, vá assistir o filme de Santo Antônio. Aliás, você já assistiu o filme de Santo Antônio alguma vez? Não levanta a mão não. Ontem eu pedi para levantar a mão, o padre ficou extasiado, né? Quanta gente que levantou a mão, uma multidão. Mas é para ficar no meu e no seu coração. Será que temos lido a vida dele? Será que temos estudado a vida dele? Será que temos assistido o filme dele? E mais, será que eu tenho lido a vida de Jesus Cristo? Será que você lê mais a Bíblia do que você lê as redes sociais? Do que você rola a tela do seu celular lá? Será que você lê mais a Bíblia do que faz isso? Talvez por isso se revela tanta enfermidade nesse tempo. Trocar o efêmero, o passageiro.
por aquilo que é eterno. Terceiro ponto de reflexão: Santo Antônio, modelo de esperança, esperança viva, testemunho firme. O que nos encanta em Santo Antônio não são apenas os milagres, mas sua vida coerente, firme, cheia de Deus. Ele foi franciscano e, como São Francisco, amou os pobres. É um ponto importante da sua vida. Foi teólogo, mas não ficou apenas nos livros. Desceu ao fogo com palavras de fogo, capazes de aquecer os corações que ouvia. Foi inteiramente de Deus, mas sem se alienar do mundo. Falava de política, de justiça, de ética, falava de família, porque o Evangelho toca tudo. É por isso, amado irmão, querida irmã, que até hoje ele continua sendo procurado, amado, invocado. É o santo mais amado no mundo inteiro. Tanto que no ato da sua canonização, no processo, melhor dizendo, as pessoas gritavam na Itália: Il Santo, Il Santo. Para eles, Il Santo significa ele é o santo. Aqui no Brasil, às vezes a gente tem aquela expressão, né? Esse é o cara, né? Lá, Il Santo. Subentenda-se aí. Para eles, Santo Antônio, entre aspas, ou abre parênteses aí, é o cara que vive uma santidade, que viveu uma santidade, que é modelo para nós. E assim, caminhar, ele sendo procurado, sendo amado, nos ensina que santidade é possível, e basta começar pelo coração entregue a Deus. Que nossos jovens aprendam com Santo Antônio que santidade não é careta. Os adolescentes, a gente vai convivendo com eles, a gente vai aprendendo as palavras, né? Viver santidade, queridos adolescentes, como vocês bem usam, não é cringe. Não é essa a palavra que vocês usam? Cringe, o que é cringe? Uma coisa ultrapassada, careta. A gente tem que falar também a língua dos adolescentes para eles entenderem, não é assim? Santidade não é cringe, não é careta. Santidade é coisa atual. Para mim e para você. É viver com sentido, com beleza, com verdade. Falar com beleza, lembrei. Tem um bispo que gosta de falar, que beleza, né? O Padre Stênio sabe quem que é que eu estou falando. Que os casais aprendam com Santo Antônio a resolver conflitos com amor. Como é que tem resolvido conflito lá na sua casa? Sabe quando um está querendo brigar e gritar com o outro? Dá um abraço no outro assim, apertado, para o outro não conseguir soltar. Você vai ver, você vai conseguir. Você vai conseguir continuar a briga. Abraça firme, né? E fica abraçado. Acaba com qualquer briga. Trabalhar o amor ao invés do soco, do pontapé, da palavra pesada. Pensar então isso. Mas há muitos casais que não resolvem, que tentam às vezes resolver os problemas com traição, com frieza. Certa vez uma esposa falava: padre, meu marido, às vezes ele está nervoso, eu vou falar com ele dá calado por resposta. Eu fiquei pensando o que era aquilo, dar calado por resposta. A esposa fala, o marido não fala nada, né? Fica lá, trufado lá. Graças a Deus não acontece essas coisas aqui em Niquelândia, né? Que bom que não acontece. Ou às vezes é o contrário, né? O marido que fala, a esposa lá com aquela tromba de elefante. Essas coisas, gente, a gente precisa levar. Por que eu estou trazendo para um chão concreto? Porque santidade não é coisa do outro mundo, não. É para hoje. Para mim e para você. Quantos esposos vivendo à custa de ferir uns aos outros com palavras, tapas, socos e pontapés? Não é por aí o caminho. Antônio nos ensina bem. Que os pais aprendam a formar seus filhos com valores e limites. A igreja é grande formadora. Venha, querido pai, querida mãe, traga os seus filhos para a igreja. Essa novena nos permite este novo impulso para dizer, na igreja eu vou formar meus filhos. Aqui o padre Stênio, o padre Luvanor, não vai falar coisa errada para você, mas vai falar para você, siga o exemplo de Santo Antônio, porque ele seguiu o exemplo de Cristo. E a partir deles, nós podemos caminhar. E o último ponto de reflexão, uma palavra de gratidão. Não poderíamos sair desta homilia sem agradecer a Deus por tudo que nós vivemos nesta festa. Aos nossos festeiros,
o Zezé e a Alessandra, a comissão de festa, Adair e Magda, Aparecido e Cleidilene, ao Bruno e a Cristiane, Emerson, a gente aprende até os apelidos, né? Cancelinha, e a Yunara, Hermes e Zilma, Lucas e Fernanda. Lucas não é vereador, eu confundi ele com vereador uma vez, mas não é vereador. Quem sabe pode ser futuramente, né? E também, claro, todas as nossas pastorais e movimentos, a nossa profunda gratidão. Gratidão é a palavra que expressa bem tudo isso que vivemos ao longo desses dias. Nós sabemos dos bastidores, dos dias de trabalho, depois de um dia já cansativo, alguma reunião, talvez ali pingando de sono, das preocupações, da ansiedade se vai dar certo ou não, da correria para organizar tudo, do cansaço que ninguém vê. Mas também sabemos do amor com que tudo foi feito. É isso que Deus vê. Jesus mesmo que disse: tudo o que fizerdes por um destes pequeninos, é a mim que fazeis. Mateus capítulo 25, versículo 40. Que cada esforço seja recompensado com bênçãos, bênçãos que só Deus pode dar. Eu não consigo retribuir em dobro o que vocês fizeram, mas Deus pode. E Deus pode mais, e muito mais, e muito mais, e muito mais. Ele vai além. Não saiamos daqui do mesmo jeito. Encerremos sim esta novena, mas não podemos voltar à rotina do mesmo jeito. Amanhã é preto na folhinha, como dizia minha mãe. Mas como é que eu vou voltar para casa? Claro, tenho cansaço físico, mas uma boa noite de sono resolve. Mas aquilo que vivemos espiritualmente gerou frutos. Que frutos são esses? Um fruto de aumento da nossa sede pela palavra. E nós cantamos agora há pouco: a minha alma tem sede de Deus. Ah, gente, se isso pudesse concretamente levar-nos para nossas casas e dizer: eu vou fazer experiência com a palavra mais vezes, desligar mais o meu celular e ler mais a palavra de Deus, que volte o fervor da oração. Aqueles que estão frios, dizer: eu vou voltar a rezar o meu terço, o meu rosário, eu vou voltar a rezar fazendo a minha visita ao Santíssimo Sacramento, eu vou voltar com firmeza à Santa Missa. Eu quero e vou fazê-lo. Que nossas missas estejam mais cheias de fé e não apenas de corpos. Cheia de fé e não apenas de corpos. E assim nós encaminhamos para o encerramento desta homilia. Que os filhos obedeçam mais, que os pais corrijam mais, que os casais se perdoem mais. Abrace quando tiver vontade de dar um soco. Abraça, mesmo sem querer. Abraça mais forte. Já que está com raiva, abraça forte. Não era assim que vocês faziam quando eram namorados? Abraçava forte e passa a raiva. O amor cura. O amor cura a dor. E que os batizados, eu e você, sejamos de fato luz do mundo, sal da terra. Que Santo Antônio de Pádua, amigo dos pobres, pregador ardente, esperança dos aflitos, nos ajude a sermos também nós testemunhas da esperança e sempre, sempre, cada dia mais, querer saciar a nossa sede da palavra, da Eucaristia, saciar na presença de Deus a cada Santa Missa que presenciamos. Por isso, assim como iniciamos, nós vamos encerrar cantando. Canta mais uma vez: a minha alma tem sede de Deus, como terra sedenta, ó meu Deus. E nós vamos cantar fazendo isso em oração, mesmo sentado de onde você estiver. Canta esta palavra, deixa Deus falar ao teu coração. A minha alma tem sede de vós, Como a terra sedenta, ó meu Deus. como a terra sedenta, ó meu Deus. Você sabe, canta. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. E eu quero, Jesus, nessa noite, encerrando esta novena, rezar pelos teus filhos. Vai ficando de pé. Eu estendo a minha mão sacerdotal, pedindo a bênção sobre estes filhos e filhas,
que viveram tão intensamente estes dias, que sejam revigorados, sim, revigorados na tua graça, na tua presença, e ao olhar a vida de Santo Antônio, aprenda a viver também a sua experiência de Deus, respondendo esta pergunta: e você, quem diz que eu sou? O Senhor é Deus, o Senhor é o meu Rei, o meu Salvador. Por isso eu quero cantar, Senhor, encerrando assim esta homilia: a minha alma tem sede. Eu quero dizer sempre: tem sede. E quando tenho sede, Jesus, eu quero buscar a água da vida, a água que sacia.